Em outubro de 2024, eu fiz uma coisa que qualquer consultoria financeira diria que é loucura. Eu peguei um produto, que era o produto principal da Growth, que sozinho gerava quase 2 milhões de reais em receita anual e transformei numa inteligência artificial que entregava exatamente a mesma coisa. Em 8 minutinhos, eu abri isso para o mercado. Detalhe, de graça. 6 meses seguintes, esse produto caiu de 12 para 7 milhões e depois encolheu para 5 milhões de receita anual de forma deliberada, por uma decisão minha. Essa foi a melhor coisa que já aconteceu com a minha empresa. E hoje eu vou te contar essa história completa, sem filtro, com os erros, com as dúvidas que eu tinha e exatamente o que eu fiz. Poderia tirar o sono de qualquer pessoa, mas pra gente criou uma veia de crescimento que nos permitiu chegar onde eu tô agora, gravando esse conteúdo. O que eu apliquei muda completamente a forma como eu penso sobre AI vendas e também precisa gerar uma reflexão em você, porque provavelmente você está entendendo inteligência artificial de uma maneira errada. Cara, antes da gente começar, eu preciso que você entenda o que era a Growth em outubro de 2024. A gente estava com 4 anos de empresa, a gente já tinha implementado processo e mapeado mais de 8 mil processos diferentes, em mais de 1.000 empresas que a gente tinha atendido. A gente já tinha gerado, naquele momento, quase 2 bilhões de reais de receita para os nossos clientes. A gente atendia 8 das 10 maiores operações de vendas e a gente estava consolidado como a principal referência em implementação de processo comercial e máquina de vendas. Cara, o produto que movia esse mentor e que a gente chamava interinamente de implantação comercial era o que fazia com que, basicamente, 80% da receita da Growth fosse gerada. E quando você analisa uma empresa e tem uma concentração tão grande de receita dentro de um único produto, existe um ponto de atenção. Nesse produto, a gente construía playbook de vendas, configurava CRM, treinava time, criava processo de prospecção, entregava um sales engagement de mercado, tá tudo parametrizado, pronto para começar a prospectar. E a gente já tinha centenas de empresas diferentes que a gente havia ajudado e que eram grandes cases de sucesso. Tudo isso custava 130 mil reais por ano e era um processo consistente onde a gente tinha muita maturidade em como fazer isso. Para fazer isso tudo funcionar, a gente levava 4 semanas, eram 2 semanas de diagnóstico, 4 semanas de montagem de processo e depois a gente fazia em 8 semanas o rollout da operação. O preço, 130 mil reais, e a procura era consistente. O problema é que ao longo de 2023 e 2024 eu fui percebendo uma coisa que me incomodava de maneira progressiva. Grande parte do trabalho que a consultoria fazia nas primeiras semanas era mapeamento do processo e identificação de quais eram os gargalos e que etapa do funil, basicamente, o processo comercial do cliente travava. A partir disso, a gente estruturava um playbook e configurava o CRM e seguia ali o padrão, tornando replicável o processo comercial, tirando da habilidade de uma pessoa e criando algo que era um standard que todo mundo poderia seguir. Tirando basicamente o cliente do improviso e colocando uma metodologia aplicada dentro do contexto específico dele. Pergunta por pergunta, entrega por entrega, a estrutura era extremamente consistente. Essa metodologia aplicada era exatamente o tipo de trabalho que uma inteligência artificial fazia muito bem, só que com uma escala muito maior, sem cansar, sem precisar de pessoas. Em julho de 2024, eu tomei uma decisão que dividiu a opinião dentro da Growth Machine. Vamos construir uma IA que faz o que os nossos consultores fazem na primeira semana. Nesse momento, a gente criou o que eu batizei de Station IA. 3 meses de desenvolvimento, treinamos o modelo com 8 mil processos já implementados, com os playbooks, com todas as informações que a gente tinha das diversas indústrias, SaaS, serviço, educação, financeiro, logística, agência, com as objeções reais que apareciam em cada um dos mercados, com os padrões de funis que funcionava e que não funcionava, com os erros mais comuns por estágio que cada uma das empresas cometia. Tudo que estava distribuído na cabeça dos consultores ao longo dos anos, a gente concentrou em um único sistema. Em outubro de 2024, nasceu o Station IA e ficou pronto. A gente testou internamente com 8 casos reais. Empresas que tinham passado pelo processo de implantação de 12 meses anterior, o resultado foi perturbador. A IA entregava em 58 minutos um diagnóstico estruturado, um playbook da base com qualidade absurda e aquilo que a gente levava semanas para entregar, ela estava fazendo em menos de 1 hora. Exatamente isso. No primeiro momento, a gente tomou a decisão de utilizar o Station IA como sendo a nossa ferramenta para construir o processo dos nossos clientes, mas mesmo assim a gente dava gratuitamente. A gente passou a entender que por mais que a ferramenta fosse muito boa, um grande obstáculo que você aí que está assistindo isso nesse momento tem não é o conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona, e sim, efetivamente, parar colocar isso para funcionar dentro da tua empresa. Cara, você pode acessar o Station IA, ele tá até aqui na descrição desse episódio, vai aparecer um QR Code aqui para você ir lá criar uma conta, você cria a conta gratuita, depois você paga 20 reais por mês para poder ter todo o processo que eu cobro 130 mil reais para implementar. Tiago, é igual? Obviamente não. O que eu faço dentro da aceleração é mensurar a tua operação e otimizando ela ao longo do caminho. Mas eu entrego, cara, mais do que a maioria das consultorias que cobram extremamente caro para fazer, praticamente de graça. Só que o que acontece quando você faz isso dentro do seu negócio? Naturalmente, você começa a canibalizar a receita da tua empresa. Por quê? Porque o cliente que iria te pagar para ter acesso a um conhecimento que você desenvolveu, ele percebe que ele consegue ter isso pela IA. No primeiro momento pode ser que pareça que isso não é uma boa ideia, mas o que a gente conseguiu construir a partir disso? Avançando para 2025, eu comecei a perceber que estavam surgindo lá nos Estados Unidos os agentes de ligação, ou seja, inteligências artificiais que se comportavam igual aos seres humanos, fazendo ligação e agendando reunião. Quando eu analiso os meus clientes, 70% dos projetos que não dão certo dentro da Growth Machine, eles não dão certo principalmente por causa da alta rotatividade dos SDRs. Se você não sabe, o SDR é aquela figura
outro que trabalha dentro da empresa, responsável por agendar reunião, responsável por prospectar clientes. O que eu vi? A tecnologia de voz e os agentes autônomos estavam evoluindo rápido. Nos Estados Unidos, algumas startups captavam dezenas de milhões de dólares para entregar um agente de prospecção. Virei pro meu sócio, Petro, liguei para ele e falei, irmão, dá uma olhada nisso aqui. Você acha que a gente consegue fazer? Cara, inicialmente a gente achou uma empresa que tinha um produto que parecia ser muito bom. Conversei com o fundador, conversei com o investidor, chegamos muito perto de fazer uma parceria, mas no meio do caminho, o sócio lá, investidor, queria me fidelizar por 12 meses, queria que eu pagasse o contrato. Não estava numa visão de construção de parceria. Cara, eu entendi que, a cultura não ia funcionar, ainda mais quando você começa algo que não flui bem, é muito difícil dar certo. Eu preferia ter fechado a parceria com eles. Mas eu virei pro Petro e falei, Petro, cara, vê se a gente consegue construir. Tenta entender o que eles estão usando de tecnologia, porque não era uma empresa muito grande, era basicamente um desenvolvedor junto lá com o investidor e ele tinha feito algo bem legal. Petro achou os fornecedores, a gente já tinha construído o nosso Sales Engagement, que é um software de ligação e de prospecção, e ele foi lá e acoplou o Sales Engagement como orquestrador do trabalho e agentes de prospecção com algumas tecnologias que se comportavam exatamente igual aos seres humanos. Começamos a anunciar para o mercado. Em abril de 2025 eu tive um boom de cadastros por conta de um vídeo meu que viralizou em cima da mesa, falando mandei embora todo o meu time. Esse vídeo foi compartilhado mais de 9.000 vezes e chegavam quase 200 oportunidades qualificadas por dia. Nesse mês a gente gerou mais de 5.000 pessoas querendo falar com a Growth Machine e contratar o nosso agente de prospecção. E aqui eu tive um segundo aprendizado muito importante e que pode ser muito útil para você. Existe um fundo de investimento no Vale do Silício chamado Sequoia. Sequoia é muito famosa por achar as startups muito no início e muitas das empresas gigantes que você vê por aí receberam investimento da Sequoia. A Sequoia, início do ano, publicou um novo artigo intitulado Service is a New Software. O que ele está falando é o seguinte, serviço é o novo software. Nesse artigo ele fala que a próxima empresa de $1 trilhão não será mais uma empresa SaaS, não será uma empresa de software, não será uma empresa de tecnologia, será uma empresa de serviço. O que ele explica é que para cada $1 que uma empresa gasta com software, ela tem no orçamento comprometido $6 para gastar com serviço. As pessoas que vieram comprar a SDRA, eles vieram principalmente porque tinha uma percepção de que não estava tendo resultado, tinha uma reclamação da alta rotatividade e tinha uma percepção de que o time não estava entregando como deveria. Tudo isso que eu falei aqui são sintomas. Na maior parte das vezes não são a causa raiz. A gente vendeu muito, mas a gente vendeu muito para pessoas que não estavam preparadas para usar a tecnologia. E aí eu vou te falar duas coisas importantes sobre inteligência artificial. Estou gravando esse vídeo em maio de 2026 e ele é uma realidade agora, mas pode ser que você esteja assistindo ele daqui a 6 meses, não seja mais uma realidade que eu vou te falar. Nesse momento, a inteligência artificial de ligação, o agente autônomo, evoluiu muito, tá? Quando a gente lançou, tinha um delay de quase 2 segundos da ligação para a fala. Hoje, não existe mais delay. Ele fala em tempo real. Ele improvisa. Eu vou botar uma chamada para você ouvir aqui agora, só para você ter uma noção de como a inteligência artificial fala. Escuta só. Alô? Eu falo com o Leonardo? Sim. Leonardo, aqui é a Juliana da Growth Machine, tudo bem? Eu vou ser direta porque eu sei que você tem agenda. Eu liguei porque a gente está em pré-lançamento de um produto novo e você foi uma das pessoas que a gente escolheu para ter acesso antes de abrir para o mercado. O que aconteceu é que a partir do momento que a gente começou a oferecer uma solução de inteligência artificial para o mercado, a gente entendeu o quanto que esse mercado era grande e a demanda que existia. A nossa inteligência artificial passou a ser utilizada por grandes corporações que buscavam otimizar a estrutura comercial e precisavam de mais volume, principalmente ligações, principalmente em horário que as pessoas normalmente não trabalhavam. A partir desse momento, a gente começou a escalar, não só como serviço, mas como tecnologia também. Mas isso tudo só foi possível porque eu abri mão da minha principal receita para criar uma nova fonte. Muitas empresas se prendem ao passado ou aquilo que faziam no passado, mas na verdade o que acontece é que para você conseguir continuar escalando, evoluindo o seu negócio, trazendo mais faturamento e conquistando mais clientes, você precisa entender que você vai precisar achar novas oportunidades. O que o Service is a New Software mostra é que as pessoas estão muito mais abertas a contratar serviço do que tecnologia. E muito do que você faz hoje, talvez com pessoas, seja possível adotar inteligência artificial para poder fazer a mesma coisa. Ficar preso no modo antigo, a gente está na maior revolução da história da humanidade. As coisas vão mudar numa velocidade muito alta. Então você precisa ter atenção. E minhas dicas finais para você pegar um pouco do que eu acabei de te contar. Primeiro, analisa para onde o teu mercado está indo. Segundo, o que você faz nesse momento que a inteligência artificial vai afetar ou vai deixar desnecessário. Terceiro ponto, o que está sendo criado de novas oportunidades e que você pode adotar a inteligência artificial para prestar um serviço melhor, reduzir custos, ser mais eficiente
eficiente e ser mais competitivo. Na Growth Machine, nós criamos a Growth Edge, que é o nosso braço de tecnologia, onde a gente monta todo o teu processo utilizando inteligência artificial. Inclusive, quiser bater um papo com o meu time, vou deixar o link fixado na descrição desse vídeo. Você pode ir lá solicitar um diagnóstico gratuito, a gente vai analisar a tua operação e entender como é que a gente aplica inteligência artificial no teu negócio para te fazer vender mais e escalar mais. Agora a gente tem que pensar, o que funcionava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, pode ser que agora não funcione mais. Você precisa estar aberto a criar novas oportunidades e novas fontes de crescimento. Muito do que era transferência de conhecimento cada vez mais vai ser adotado pela inteligência artificial e pode ser que não seja mais necessário contratar o teu conhecimento uma vez que ele esteja se tornando commodity. Outro ponto é, ao mesmo tempo que algumas receitas da Growth sumiram, eu comecei a ter novas receitas, como por exemplo, a receita com inteligência artificial. Minha dica para você é, analisa para onde o teu mercado está indo, quais são as oportunidades que existem. Agora não tem jeito, você não vai conseguir fazer nada disso se você não tiver uma operação comercial que efetivamente funcione. A gente é especialista em montar a operação de vendas em 3 dias dentro do programa Expansão Comercial. Eu vou fixar o link para você fazer parte do Expansão Comercial dentro do primeiro comentário. Ao clicar nesse link, você vai solicitar um diagnóstico gratuito, vai se cadastrar, vai conversar com alguém do meu time, a gente vai analisar a tua operação e uma vez que a gente entenda que a gente consegue te ajudar, a gente vai trazer a melhor condição para a gente trabalhar junto. Você conhece alguém que está batendo cabeça, tentando medir da mesma forma e não entendeu que a inteligência artificial está mudando tudo? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você quer entender como adotar um SDRA dentro da tua operação e escalar suas vendas a partir do momento que você não precisa mais de seres humanos para agendar reunião? Link da Growth Edge está aqui embaixo. Quer passar 3 dias comigo e montar sua máquina de vendas? Estou te esperando dentro do programa Expansão Comercial. Vambora!